Tá, é isso. Fala, meu povo, muito bom dia. Mais um vídeo aqui pro canal. Hoje um conteúdo muito solicitado, vamos assim dizer. Eu tenho recebido nos últimos tempos, e desde que a gente chegou aqui em Portugal, que pessoas nos acompanham a mim, acompanham a minha esposa através da internet, do Instagram, e nos perguntam, olha, vocês foram para aí, quanto é que vocês levaram? Como é que foi o planejamento de vocês? Como é que vocês fizeram para levantar dinheiro? Quais são as dicas? E a pergunta de US$ 1 milhão, a grande pergunta, a pergunta que eu mais recebo aqui no meu Instagram, de pessoas que estão se planejando para vir aqui para Portugal. Quanto eu tenho que levar? Quanto que eu tenho que levar em dinheiro? Tudo isso eu vou responder para vocês nesse vídeo de hoje. Essa e outras dicas sobre planejamento para como você vir morar aqui em Portugal com a sua família, beleza? Tamo junto. Olha, eu fiz aqui uma colinha, tem algumas coisas anotadas aqui, então durante o vídeo não se preocupem se eu baixar a cabeça, olhar aqui, tá? E antes de eu falar, de eu passar o conteúdo para vocês, eu já vou pedir aqui. Comentem, curtam, compartilhem, deixem o seu like ou dislike, falem alguma coisa aqui sobre esse vídeo, se te ajudou, se não ajudou, se tem que falar mais alguma outra coisa. Deixem dicas aqui também nos comentários dos próximos vídeos que vocês querem, para poder a gente estar sempre postando conteúdo aqui atualizado, tá certo? Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre planejamento financeiro, tá? Planejamento financeiro e planejamento de uma forma geral, para como vocês realmente terem sucesso para vir para Portugal. Eu já contei aqui em outros vídeos um pouco da minha história com a Tainá e com meu filho, de como há quase um ano atrás eu saí do Brasil e o que nos motivou a sair do Brasil para vir morar aqui. Já gravamos um vídeo também, tá aqui no canal, sobre documentação, quais são os documentos que vocês têm que trazer, apostilado ou não, aqui para Portugal. Dei a dica de como vocês trazerem esses documentos, que é muito importante também, vocês terem a noção de como trazer, tá? E hoje, seguindo essa metodologia ainda da preparação, tá? Do planejamento, eu vou falar alguns pontos muito importantes hoje para vocês realmente terem sucesso. Coisas que eu fiz e acertei, coisas que eu não fiz e deveria ter feito, coisas que eu fiz e errei. Lembra que nesse canal a gente sempre posta coisas da nossa vivência, tá? Do que a gente fez, da forma que fizemos e que deu certo e que deu errado, para poder vocês também copiarem ou não, tá certo? Vamos lá. Primeiro eu vou falar aqui um pouquinho sobre como você se planejar. O ponto número 1, tá? Primeiro ponto. Estude sobre Portugal, tá? Estude sobre cidades, estude sobre lugares que vocês querem morar. Ah, André, eu quero morar em Portugal. Tem muita gente que me procura aqui no Instagram e fala assim, eu quero morar em qualquer lugar. Aonde eu for ir tá legal. Será mesmo que você está preparado para morar em qualquer lugar? Porque Portugal, apesar de ser um país muito pequeno, tem uma diversidade muito grande de clima, de culturas diferentes, de ambientes diferentes, tá? De cidades diferentes. Então, assim, a dica que eu te dou é pesquise, tá? Entre no Google, pesquise, porque talvez o que seja bom para mim não seja bom para você. O que seja bom para minha família não seja bom para sua família. Então pesquise sobre o lugar, pesquise sobre os tipos de cidades que existem aqui em Portugal, tá? Portugal não se resume a Lisboa e a Porto. Isso é uma dica muito importante para vocês. Tem muitas pessoas que falam assim, mas eu quero ir para Lisboa, porque eu vi que Lisboa é a melhor cidade que tem. Eu quero ir para o Porto, porque eu vi que o Porto é a melhor cidade que tem. Lisboa, gente, Lisboa e Porto são cidades maravilhosas, mas não são as únicas cidades que existem em Portugal, tá? Então, assim, eu vou falar para vocês o que foi que eu fiz. Quando eu comecei a me planejar para vir para Portugal, né, eu conversava com algumas pessoas, mas na maioria das vezes eu mesmo ia lá para a internet, ia para o Google, botava lá, olha, Portugal, melhores cidades em Portugal, e aí pegava a cidade de Braga, por exemplo, eu cheguei a olhar cidades próximas ao Porto, né, Matosinhos, Gondomar, algumas cidades aqui que eu estou falando que eu pesquisei. E o que eu fazia? Eu ia lá no Google, botava no mapa o nome da cidade, dava um Street View, que é aquele íconezinho que você clica, que você consegue passear pela cidade, você consegue conhecer a cidade, ainda estando no Brasil, tá? Isso é muito importante para que você realmente entenda e consiga enxergar, conhecer o lugar que você vai morar, tá? Essa é uma estratégia e é um ponto fundamental para que você não chegue aqui e seja surpreendido, porque você pode escolher, por exemplo, uma cidade mais ao norte e que faz mais frio. E aí você não está tão acostumado com frio. Você poderia ter escolhido uma cidade mais ao sul para morar, certo? Que talvez você conseguisse
ter um custo de vida equiparado e que o clima é um pouquinho mais quente, você tivesse mais tranquilidade para poder morar aí, tá bom? Esse é um ponto muito importante. Outro ponto muito importante, tá? Coloque uma data no seu sonho, tá? Coloque uma data. Muitas pessoas também me procuram e falam assim: ah, André, eu quero ir para Portugal. E a primeira pergunta que eu faço: quando? Ah, qualquer dia desse. Talvez daqui a um ano, talvez daqui a 2 anos, talvez. Olha, eu vou falar para você, eu sou cristão, minha família é cristã, né? E nós acreditamos que Deus, ele sabe de todas as coisas, sim. Porém, ele, apesar de saber de todas as coisas, ele também quer que a gente peça, que a gente saiba como pedir. Então, assim, seja específico no seu pedido. Coloque uma data, um tempo limite para o seu pedido, para que isso possa se realizar. Então, assim, ó, eu quero ir para Portugal, eu quero estar em Portugal, tal dia, tal mês, de tal ano. Bote isso num papel, coloque isso escrito em algum lugar, planeje, seja bem específico nessa meta, que com certeza ela vai se realizar de uma forma muito mais simples. Jogue isso para o universo de alguma forma que ele vai com certeza te responder, tá certo? Deixa eu falar mais um ponto aqui importante para vocês sobre a questão de dinheiro, tá? Eu já vou começar a entrar no assunto de planejamento financeiro, que é muito, muito, muito importante, tá? Você não está mudando de bairro, você não vai estar mudando de cidade, você não vai estar mudando de estado, você vai estar mudando de país, e isso é uma coisa muito séria, tá? Hoje, um dos pontos que tem feito as pessoas mais desistirem de Portugal, e muitas falarem que Portugal não presta, que não dá certo, é a falta de planejamento financeiro, tá? Então, primeira coisa, tenha noção de que você está pegando um dinheiro que você vive aí, uma moeda, tá? Que ela é muito mais fraca se comparada à moeda aqui da Europa, que é o euro, tá? Então, muito cuidado quando você vai fazer essa conta, tá? O meu gasto no Brasil, eu gasto R$ 5.000 por mês, estou dando só um exemplo. Então é só eu dividir aqui que eu tenho que ter 1.000 euros por mês lá em Portugal. Não é bem assim que se calcula, tá? Muitas pessoas me perguntam, André, quanto que eu tenho que levar? Eu tenho uma família de 4 pessoas no total. Qual é o número mágico? E eu costumo falar para as pessoas que essa é a pergunta de R$ 1 milhão. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão. Por quê? Porque quem tiver essa resposta de forma exata e precisa merece ganhar R$ 1 milhão, na minha opinião. Porque é muito difícil responder isso. Eu não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil, gente. Porque olha só, mesmo se for uma família igual a minha, tá? Um casal com uma criança que está vindo para cá, é muito difícil eu precisar exatamente o valor que vocês têm que ter para se manter aqui. Primeiro, porque eu não sei qual é o padrão de vida de vocês. Eu não sei qual é o custo de vida de vocês. Eu não sei qual é a realidade de Portugal quando vocês chegarem aqui. Eu não sei qual é a casa que vocês vão morar. Eu não sei qual é a cidade, como é que vai estar os valores de compra, de custo de vida com supermercado, com telefonia. Se vocês vão chegar aqui e vão comprar um carro, se é um carro novo, um carro velho. Entende que tem várias coisas que podem fazer com que esses valores variem, né? Eu não sei se quando vocês chegarem aqui assim, vai acontecer como aconteceu comigo, que em menos de um mês eu já estava trabalhando, apesar de que, mesmo que você chegue aqui em Portugal e já esteja trabalhando no segundo dia, pode ser que você só vai receber provavelmente depois de um mês. Então tem que ter essa noção também. Será que o trabalho que você vai conseguir vai pagar você por semana, vai pagar você por quinzena, vai pagar você por mês, né? Então assim, são muitas variáveis que tornam difícil a gente cravar um número de fato. E eu não ficaria em paz em dizer assim para você: olha, você está vindo com uma família de 2 pessoas, você tem que trazer 5.000 euros. Está vindo com uma família de 3 pessoas, tem que trazer 6. Está vindo com uma família de 4, tem que trazer 8. Eu não me sentiria em paz, porque depois, se o seu planejamento ao chegar aqui não der certo, você vai querer achar um culpado. E se fui eu a pessoa que disse para você quanto você tem que trazer, você vai querer colocar a culpa em mim. Eu não quero carregar essa culpa, tá? Então, assim, dinheiro é um negócio muito simples de entender. Eu sempre respondo dessa forma também para quem me pergunta. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Tá certo? Deixa eu ligar aqui a luzinha que eu acho que vai ficar mais nítido. Olha aí, pronto. Eu tinha me esquecido até de ligar a luz. Erros de gravação. Corta aí. A editora do vídeo vai cortar essa parte e já vai começar depois aqui com o vídeo rolando. Tá? Então, assim, olha, planejamento financeiro é isso, tá? Junte o máximo de dinheiro possível. Traga o máximo que você puder. André, mas eu vou levar 10.000 euros, eu não vou usar isso tudo. Beleza, se você não usar, tá guardado.
tá bom? E aí já vou dar dicas para você, inclusive, eu vou dar dicas de como você converter o seu dinheiro de forma mais barata, o real para o euro, tá? Existem alguns aplicativos, tá? Que facilitam a nossa vida na hora de fazer o câmbio. E que eu usei no Brasil, desde o momento que eu comecei o planejamento até chegar aqui em Portugal, e eu uso até hoje, é a Wise, tá? O aplicativo da Wise. É uma conta super simples de fazer. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Com a indicação da minha conta, você se cadastrando pela minha conta, você já vai ter aí descontos nas primeiras transações que você fizer, sem taxa, tá? Você vai conseguir tanto fazer pagamentos, transferências, sem taxa, tá bom? Então deixo o link para você aqui. E a Wise hoje é uma das operadoras que tem a menor taxa cambial, tá? Onde você consegue converter o real para o euro pagando a menor taxa de câmbio do mercado, beleza? É uma estratégia muito forte, só que aí tem um detalhe muito importante também. André, quanto é que eu tenho que levar para apresentar na imigração se me for solicitado? Quanto é que eu tenho que fazer? Olha, eu vou dar uma dica para vocês. Entrem no Google, pesquisem sobre isso, tem várias informações oficiais sobre isso aí, tá? É melhor do que você ficar se aconselhando com um e com o outro. O que eu costumo dizer é o seguinte: faça um cálculo aproximadamente aí de 300 euros por pessoa. Isso para apresentar na imigração, tá? Pelo amor de Deus, é para você apresentar na imigração se for solicitado. Então, se você vem em uma família de 4, traga aí uma média de 1.200 a 1.500 euros, tá certo? Esse valor não precisa ser totalmente em espécie. Você pode trazer uma parte em dinheiro e uma parte você pode falar que vai usar o cartão de crédito. Isso é um assunto mais para um outro vídeo, mas eu vou já deixar essa dica aqui para você, tá? Converta o valor que você está pensando em trazer para o Brasil através de um aplicativo, tá? De preferência o Wise, como eu já falei, que é a que tem a taxa mais bacana do mercado aí, aqui eu utilizo também, tá bom? Não precisa trazer um volume de dinheiro muito grande em espécie, porque se você não sabe, você tem um limite de valor para sair do Brasil em espécie. Se você for pegar lá na Polícia Federal, na hora de passar ali no raio-x com um valor muito alto em dinheiro, você vai ter problemas no Brasil ainda para estar saindo com esse valor, beleza? André, beleza, eu já entendi que eu vou ter que levar o máximo de dinheiro possível, mas eu tenho um problema, eu não tenho como juntar dinheiro, eu não sei juntar dinheiro, eu tenho dificuldade para juntar dinheiro. Olha, já vou dizer para vocês aqui, eu me identifico com você porque eu também tinha uma dificuldade muito grande para juntar. Só que quando você coloca uma meta, quando você tem um sonho, você se obriga a fazer aquilo. Então, vai a próxima dica aí para vocês. Cortem o máximo de despesa que vocês puderem, tá? A minha realidade, que foi que eu fiz? Assim que a gente comprou as passagens, eu, a Tainá e a minha Tainá do João, a gente decidiu já entregar a casa que a gente morava, era uma casa de aluguel, eu pagava na época acho que R$ 750 de aluguel. A gente decidiu vender todas as coisas que a gente tinha em casa para realmente economizar ao máximo. Fomos morar de favor na casa da minha sogra durante um tempo, tá? Então até aqui, se ela ver esse vídeo, um beijo, minha sogra e meu sogro, por toda a força, toda a ajuda que vocês nos deram, nos dão até hoje, tá bom? Foi de suma importância a gente passar esse período lá para a gente poder economizar dinheiro realmente com aluguel, cortar despesas de internet, telefone, fixo, né, que a gente tinha internet em casa, cortar as despesas de água, de luz e fazer essa economia, juntar o máximo de dinheiro que a gente pudesse realmente, tá? Então, assim, já cortem as despesas que vocês puderem. A saidinha, a pizzazinha, o cinema. Gente, tudo isso pode esperar você chegar aqui para que você viva isso, tá? Portugal é um país que tem inúmeras formas de você se divertir, de você conseguir ter um final de semana bacana. Então, assim, não vai ser o último final de semana que você vai ter lazer estando aí no Brasil. Você pode sim economizar esse dinheiro para que você consiga trazer um volume bacana de dinheiro aqui para Portugal. Um outro ponto importante, olha, estratégia para você ganhar dinheiro. Pô, venda alguma coisa, consiga aí um produto em consignação, alguma coisa que você não tenha que ter muito investimento de capital, mas faça alguma coisa para você levantar uma grana, né? Eu vou dizer o que foi que eu fiz, eu e a Tainá. Como a gente tem, a família da minha esposa é muito grande, a minha família também, a gente tem muitos amigos também, a gente tentou ainda fazer uma rifa de um telefone, chegamos a vender alguns pontos, não deu muito certo, né? Acabou que a gente não executou a rifa, mas isso serviu para a gente falar com algumas pessoas em específico, que a gente estava fazendo esse movimento, a gente não precisou especificar qual era o objetivo da venda da rifa, tá? A gente não precisou falar que a gente estava vindo para Portugal. Também a gente tem algumas pessoas que não gostam de divulgar isso, a gente também não quis divulgar para todo mundo que a gente estava se mudando,
Então a gente falou para algumas pessoas próximas e a maioria da divulgação da rifa foi simplesmente uma rifa de um iPhone na época, que a gente chegou a vender alguns pontos e foi muito importante. Por quê? Com essa rifa, a gente marcou um final que seria como se fosse uma despedida nossa, só que ninguém sabia disso. A gente falou que ia fazer uma feijoada, uma coisa do tipo, né? E quando a gente fez essa feijoada, já era na véspera da nossa viagem. E o que a gente fez? As últimas coisas que a gente tinha, como alguns eletrodomésticos ainda, roupa que a gente não ia trazer, livros, eu gosto muito de livros, tinha bastante livros. Eu também gosto muito de ferramentas, então eu tinha algumas ferramentas minhas, colocamos tudo isso em umas mesas, né? Juntamos a galera toda, família, amigos, todo mundo, fizemos uma feijoada e falamos, isso aqui tudo é pra gente vender, e aí demos a notícia. Como eu estava na véspera da gente realmente vir, demos a notícia, porque a gente está indo embora para Portugal, vamos se mudar, e tudo isso aqui é vender. Então quem puder ajudar, comprar, a gente colocou obviamente preços muito baixos, mas a gente levantou ali um dinheiro muito bacana ainda no finalmente já, para poder a gente viajar para Portugal. Então fica a dica para você aí também, faça um bazar das suas coisas quando você estiver na véspera de viajar, não deixe nada guardado, nada que você, não, mas isso aqui não tem apego a coisas materiais, porque aqui você vai ver que você consegue ter um poder de compra muito grande. Então talvez o que você vender aí no Brasil, mesmo com a taxa do câmbio, você consiga comprar algo até melhor aquilo que você tenha, tá bom? Então, essa é a dica para você, como você criar também um volume de dinheiro, conseguir levantar um dinheiro, tá? Não esqueça, coloque uma data para o seu sonho. Eu estou aqui pegando uma dica da minha colinha. Não esqueça que você está convertendo do real para o euro. Hoje, atualmente, o câmbio está em 5,33. Então você vai ter que ter essa noção. É doído quando você converte do real para o euro. Eu sei porque eu passei por isso. Né? Quando eu vendi meu carro no Brasil, que eu fui converter para o euro. Pô, caraca, velho, você vê ali 10, 15, 20 mil reais virando um tantinho de dinheiro assim. Mas calma, porque o poder de compra é muito grande. Então você vai entender que quando você chegar aqui, você vai ter que ter como realmente comprar coisas com muito menos dinheiro do que você precisaria ter no Brasil. Estou falando em volume, tá? Em volume de dinheiro, beleza? Estude sobre o lugar que você quer morar, estude sobre Portugal, pesquise sobre pontos turísticos, pesquise sobre cidades, tá? Você vai entender que você talvez tenha que fugir um pouco dos grandes centros por conta da questão do valor do arrendamento, ou se você tem uma condição financeira grande, alta, você está vindo bem preparado financeiramente, você pode até morar nos grandes centros, mas você tem que ter consciência que você vai pagar um arrendamento muito, muito mais caro do que se você morar na região mais afastada, a 20 minutos, 30 minutos às vezes do grande centro, tá? E isso não impede você de conseguir, mesmo assim, ter uma vida boa, uma vida bacana, ter uma estrutura, tá? Numa cidade, mesmo que ela fique um pouco mais afastada de um grande centro, tá? Gente, pesquise sobre as leis também do país. Saiba que você está vindo para uma outra cultura, para um outro lugar, que tem regras próprias, que tem leis próprias, tá bom? Aqui não é bagunça, aqui não é uma extensão do Brasil, tá? Aqui é um país de primeiro mundo e que tem regras a serem cumpridas. Então, assim, pesquise minimamente, tá? O que você precisa entender, o que você precisa conhecer para quando você chegar aqui, para você não passar nenhum tipo de problema sem necessidade, tá bom? Então, assim, estude sobre o que você está fazendo. Não ache que você vai chegar aqui e as coisas vão simplesmente entrar na sua cabeça. Pronto, cheguei, pisei em Portugal, desci no aeroporto lá, automaticamente eu conheço tudo do lugar, já conheço tudo como é que funciona. Não vai ser assim. Se você deixar para aprender com o processo ensina também, porém de uma forma muito mais doída. Então, saiba que você pode vir para cá e estar muito mais bem preparado se você estudar, se você pesquisar, se você puder entender um pouco mais de como funcionam as coisas por aqui, beleza? Bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que de alguma maneira eu tenha conseguido lhe ajudar a se planejar, que alguma dica tenha feito sentido para você. Se fez sentido, curta esse vídeo, compartilhe. Talvez você não seja a pessoa que esteja se preparando para vir para Portugal ou para viajar para algum outro país, mas você conhece alguém que está fazendo esse processo, então compartilha com essa pessoa, indique o nosso canal, nos ajude a crescer. A gente está começando agora, tá? E eu tenho certeza que de alguma maneira, se você fizer isso, você também vai ser abençoado. Você nos abençoa, nos ajudando a crescer, e você também é abençoado quando você é um agente multiplicador, vamos assim dizer, beleza? Então, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Se você chegou até o final, eu vou dar uma dica preciosa agora no final. Os próximos vídeos
próximo conteúdo que entrar aqui nesse canal vai ser uma coisa assim diferenciada, vai ser um vídeo muito bacana, tá? A gente tá se preparando para passar por um momento aí, eu e minha família. Enfim, eu não vou dar muito spoiler não, mas só vou te dar uma dica. Acompanhe esse canal, compartilhe esse canal, que vai ter umas paradas aqui muito, muito massa, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!